Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é aquele momento crucial da sua carreira ou da sua trajetória profissional, onde você se pergunta: será que está na hora de mudar de emprego? Então, agora eu vou trazer para vocês alguns dos pontos que você deve considerar quando você muda de emprego. E é só para você saber um pouquinho sobre o que vamos falar nos próximos minutos, vou começar falando razões por que uma pessoa muda de emprego. Vou falar sobre razões para você ficar, riscos das mudanças e no final vou falar de um assunto que muita gente não conhece, então por isso vai ser bem legal de você acompanhar: salário emocional. Então, bora que tem muita coisa para explicar hoje. Uma coisa eu devo deixar clara para vocês. Eu tenho uma plena convicção de que ninguém vai se aposentar no mesmo emprego que começou a sua carreira. Lembra lá no passado, quando o seu bisavô, o seu avô, contava com muito orgulho que ele passou a vida inteira na mesma firma, né? Como a gente costumava falar no passado. Então, isso eu tendo a acreditar que não vai se repetir. Posso até falar da minha experiência pessoal como gestora. Eu tive o imenso prazer de aposentar uma pessoa que trabalhou na empresa por 40 anos. Isso aconteceu comigo, vida real. Claro que eu não fui gestora dela por todo esse tempo, mas essa pessoa, sim, teve uma trajetória muito bonita. E eu fiquei mais ou menos de 3 a 4 anos sendo gestora dela e eu tive o prazer de aposentá-la. E, claro, que nesse meio tempo pude acompanhar muitas histórias que ela contou, o orgulho que essa pessoa sentia de estar tanto tempo naquela empresa. E apesar de eu achar que é uma coisa que pode acontecer para quem é mais velho, como eu disse antes, isso vai ser cada vez mais difícil acontecer para nossa geração. E o que é legal, né, dessa história pessoal que eu contei, é que essa pessoa especificamente contava aqueles casos, né, do antes e depois, porque ela trabalhou antes da chegada do computador, como foi aquele momento onde ela teve que aprender a usar o Windows e tudo mais, né? Então, foi uma experiência muito única para quem trabalhou todo esse tempo da empresa, né, numa empresa. Mas por que eu acredito que a gente não vai ficar tanto tempo numa empresa só? Primeiro porque hoje o mercado é muito mais dinâmico. Se no passado existiam uma ou duas empresas num determinado ramo, hoje a concorrência é muito maior. As pessoas também estudam mais e conseguem empregos melhores. E até mesmo se for pensar nas nossas trajetórias de carreira, tem muita gente que trabalha por um tempo numa área e depois migra para outra. Então, de fato, esse tempo todo de empresa tá com seus dias contados. Entretanto, isso não significa que você deveria considerar mudar de emprego a cada 6 meses. E eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um assunto bem interessante, assim, pra gente refletir. Por que será que as pessoas mudam de emprego? Né? Por que será que uma pessoa acorda um belo dia e fala: quer saber, cansei, vou para outro lugar? As pessoas mudam de emprego por diversos motivos. E eu vou tentar elencar isso trazendo do mais importante, do mais relevante para aqueles que são mais, né, tipo assim, mais sutis, mas ainda assim as pessoas usam isso como uma justificativa para mudar de emprego, né? Então, o primeiro top das paradas é ambiente tóxico. Se a pessoa trabalha num lugar onde ela é maltratada, onde ela não vê a gestão tendo um olhar mais humano, onde a empresa abusa em termos de tempo de trabalho, né? Tempo de jornada de trabalho, excesso de pedidos, assim, absurdos, com deadlines ou prazos impossíveis, ou se ela sente que tá ali num lugar que a pressão é muito, muito, muito grande, ela não vai ficar nesse lugar. E, pasmem, não importa o tamanho do salário da pessoa. Pode ser que ela seja, assim, muito bem remunerada, mas se a gente for comparar a remuneração, né, o salário, com a qualidade de vida, a paz de espírito, os dados mostram que, com certeza, a pessoa prefere ir para um emprego que remunere menos, que tenha um salário emocional melhor, já introduzindo aqui o assunto para vocês e esse conceito, do que apenas ficar num lugar que paga muito bem, mas que no final das contas, a conta vai chegar.
Ela pode ganhar muito bem, mas num determinado momento ela vai acabar ficando doente, vai ter algum quadro de estafa, piripaque, ou como dizem os termos mais modernos, o famoso burnout. Então, sem dúvida, o primeiro aspecto a ser considerado é o ambiente tóxico. Um outro ponto muito importante quando a gente considera para a pessoa mudar de trabalho, né? Por que a pessoa acorda e vai sair daquele emprego? É quando ela se sente estagnada. Ou ainda, quando essa pessoa sente que não tem o reconhecimento adequado. Então, vamos falar sobre isso. A pessoa está lá no mesmo trabalho, há 5 anos, fazendo a mesma coisa, sem ter nenhum desafio, fazendo um trabalho mecânico. Isso vai chegar um momento que a pessoa não vai querer ficar mais nesse trabalho. E por que eu coloquei 5 anos? Bem interessante notar que eu coloquei um período específico. Porque estagnação tem tempo. Não adianta achar que em 6 meses, fazendo um trabalho, uma atividade, você já estagnou. Não. Esse é um assunto que a gente pode até trazer como um outro episódio, mas eu já vou antecipar a minha visão. A gente tem que considerar que dentro de pelo menos 1 ano a pessoa está desenvolvendo o mínimo de conhecimento numa área. Entre 2 e 3 anos, ela está conseguindo construir uma base naquele ambiente. E 5 anos, realmente, é um fechamento de um ciclo, né? É claro, isso varia, gente. Não estou dizendo que em 5 anos você tem que mudar. E nem estou dizendo que em menos de 5 anos você não vai receber outras oportunidades. Mas é importante colocar essa questão do tempo, porque sim, existe uma ansiedade em relação às mudanças. E muita gente que considera que se em 1 ano não teve promoção, é motivo para mudar. E, como eu já disse antes, 1 ano não significa estagnação e nem falta de reconhecimento, né? Vou dar mais uma vez um exemplo pessoal. Eu trabalho há 25 anos, 1/4 de século. Vocês acreditam que eu tive promoção todo ano? Não. Se eu tivesse tido promoção todo ano, agora eu já era a CEO da CEO da CEO, né? É impossível você subir 25 degraus numa escala corporativa. Então, de fato, quando eu digo estagnação, é estagnação de anos. Sem ter nenhuma oportunidade de se desenvolver e, por exemplo, fazer uma atividade diferente dentro do seu próprio cargo. Nesses dias atuais também tem um ponto que está sendo cada vez mais relevante para a pessoa cogitar, sair de uma firma e ir para outra, que é a flexibilização. A gente sabe que viemos de um momento de pandemia onde todo mundo teve a chance de trabalhar de casa. As empresas estão agora migrando um pouco para o modelo híbrido, mas sim, conheço empresas que dizem que não vão fazer trabalho remoto em hipótese alguma. E isso faz com que as pessoas cogitem mudar. Sim, porque, primeiro, né, a gente já experimentou um modelo que é possível, né, que é trabalhar de casa. E muitas empresas oferecem. Então, os concorrentes podem estar oferecendo dentro de um pacote a flexibilização do horário de trabalho ou da forma de trabalhar, ficando os dias em casa e alguns dias no escritório. Então, isso é muito relevante hoje em dia. E conheço pessoas próximas de mim e pessoas nas redes sociais que falaram, olha, eu saí da empresa porque eu fui contratada para trabalhar full time, né, o tempo todo em casa. E agora exigiram que eu voltasse 100% para o escritório e isso já não faz parte daquilo que eu acredito para mim, o que eu quero. E a pessoa, sim, sai do emprego por conta disso. Um outro motivo também que as pessoas mudam é quando o mercado está aquecido. A gente viveu há poucos anos, né, mais ou menos 1 ano e meio atrás, esse boom do mercado de tecnologia, né? Eram tantas as necessidades de pessoas para produzir apps e tantas coisas no mundo do digital que as pessoas estavam recebendo propostas muito, muito atraentes para mudar de trabalho. Então, quando eu digo sobre estagnação e falo sobre ficar nas empresas por um tempo a mais, eu também levo em consideração que algumas áreas, sim, elas têm uma demanda muito alta, poucos profissionais, e isso vai determinar o tempo que alguém fica numa empresa, né? Se em uma área, sei lá, vou chutar, se numa área jurídica, o tempo médio que a pessoa fica na empresa é 4 anos e meio, 5 anos e meio, só estou inventando um cenário, pode ser que dentro de tecnologia isso mude para 2. Então, eu entendo que tem essa flexibilização ou essa diferença dependendo da área e da quantidade de profissionais daquela área. Mas ainda assim, se você for pensar, o ponto mais importante desse argumento que eu trago aqui é que se o mercado estiver aquecido, se os concorrentes estiverem pagando melhor, a pessoa pode sim cogitar sair e ir para outro emprego. E por último, uma última razão que as pessoas podem cogitar mudar de emprego é recalculando a rota, como diria o Waze. Pode ser que a pessoa trabalhou um tempo no mundo corporativo, fez a sua carreira ali e agora ela quer fazer outra coisa. Pode ser que ela trabalhou muito tempo como, sei lá,
empreendedor e vai para o mundo corporativo, as possibilidades são imensas. Então, isso sim também faz com que a pessoa cogite mudar de emprego. Antes de você cogitar mudar de emprego, eu preciso te explicar os riscos de fazer isso em excesso. Então, como a gente importa muitos termos do inglês, vou te apresentar mais um, que é o job hopping. O que é job hopping? É quando a pessoa fica pulando de galho em galho, de um emprego para o outro, por pouquíssimo tempo. E isso é uma coisa que está acontecendo com tanta frequência que sim, foi criado um termo específico para isso. Então, qual que é o ponto que você tem que considerar do ponto de vista do empregador ao fazer isso em excesso? Em primeiro lugar, o quanto que você está mostrando para a empresa o seu comprometimento. E eu vou trazer aqui dados interessantes para comprovar que não é só a minha fala, mas sim, já existem dados sobre isso. Então, de acordo com a Robert Half, América do Sul, olha que dados alarmantes. 70% dos recrutadores querem entender a razão por que a pessoa está mudando tanto de emprego. 55% dos empregadores se preocupam com a estabilidade. Porque assim, vamos lá. Vamos imaginar esse cenário. A pessoa muda a cada 12 meses de trabalho. Você recebe um currículo e você vê lá que ela passou por 12 empregos em 5 anos, né? Um ano ou até menos de um ano, 6 meses, 8 meses. Quando aquele currículo chega para o empregador, de repente ele pode pensar, tá, mas se ela muda tanto, como que eu vou garantir que ela vai ficar aqui e que daqui 6 meses ela não vai mudar? E veja, quando alguém te contrata, tem um trabalho para te preparar, tem toda uma equipe formada, né? E uma expectativa que você fique ali colaborando com a empresa, pelo menos por um tempo. Então, sim, essa questão da estabilidade é levada em conta pelos empregadores. E por último, mas não menos importante, 46% dos empregadores acreditam ser um problema de adaptação da pessoa. Então, num extremo, se você muda demais, as pessoas não vão achar que você é super arrojado, que você quer crescer, mas e sim que qualquer sinal de problema, de dificuldade de relacionamento ou de uma entrega mais complexa, você vai pular fora. E é por isso que o termo é hopping, né? Porque a ideia do hopping é pular mesmo. E tem um aspecto muito fundamental que você deve considerar ao mudar muito de emprego. A gente sempre fala da construção de um legado quando você está no lugar. Poder ir para uma entrevista contando algo relevante que você entregou. Então, quando você muda muito e assim, sem ter esse tempo de fazer uma entrega, uma colaboração que seja de fato significativa, você não tem história para contar. Honestamente, se a pessoa ficar a cada 6 meses numa empresa e vai para o outro, não dá nem para considerar que ela consegue entender o processo inteiro, ou que ela teve experiência, foi exposta a experiências que só vão acontecer depois de um tempo na exposição de um determinado ambiente. Então, acho que, claro, ninguém vai ficar 40 anos na mesma empresa. Mas também não recomendo que você mude a cada 6 meses. Tem que encontrar um meio termo aqui, tá? Vou te dizer aqui, então, algumas razões para você ficar no seu trabalho, né? Porque hoje em dia tem muita gente que fala para você, muda. Ao sinal de qualquer dificuldade, pula desse barco e vai para outro. Mas aqui eu vou explicar para você algumas razões pelas quais você tem que ficar num trabalho. Primeiro, porque é assim. Se você está num lugar, vamos chutar, há 8 anos, não significa que você está estagnada. Muito pelo contrário. No mundo que a gente vive, ficar 8 anos na mesma empresa significa que a cada ano você teve que retomar e mostrar novamente para a empresa que você continua estando apto a permanecer ali. Porque a empresa muda, o mundo muda e você está mudando também. Então se engana quem pensa que quando vai para uma entrevista e fala, nossa, tô aqui há 15 anos, o recrutador vai de fato achar isso ruim. Não. Ele vai entender que há 15 anos você está se reinventando e cada vez mais se mostrando interessante para a empresa. Então, tira esse mito da sua cabeça. Ficar muito tempo numa empresa não significa estagnar, e sim se adaptar. Outras razões básicas para você ficar. Você gosta do lugar. Você tá ali com pessoas que você curte. Querendo ou não, gente, passamos 8 horas do nosso dia ao redor de pessoas que a gente não conhece. Então, se você se dá bem, isso é um motivo muito importante para você ficar. Você recebe reconhecimento. Você tem oportunidade de ir para outras áreas. Você aprende, o que para mim é o cerne de qualquer emprego. Não é só o salário, é a oportunidade de aprender algo novo para você como ser humano, para você colocar no seu currículo. A empresa te paga um curso
Às vezes você não tem um aumento de salário, mas a empresa está te promovendo a chance de ir fazer um curso lá de 1 mês fora do país. Isso vale muito mais do que o salário em si, porque é a experiência que vem junto. E além disso, você tem que considerar que estando no mesmo lugar, você também aumenta a sua influência ali. A empresa te conhece. E à medida que a empresa te conhece e confia em você, agora vem a grande notícia mais chocante. É ali que vão estar as melhores vagas. Então, se você quer crescer no lugar, a minha recomendação é que você fique e não que você vá embora. Porque assim como você confia num fornecedor, em alguém que você conhece por muito tempo, a empresa ou quem te contrata dentro daquela empresa também cria essa mesma percepção. Se alguém tá ali, tá entregando, tá aprendendo, é a pessoa que vai ser escolhida para uma vaga estratégica e para uma posição que, de repente, vai ter muita relevância para a empresa naquele momento específico. Então, por que você deve ficar? Porque você quer crescer. E se você quer crescer, uma boa possibilidade é considerar permanecer muito tempo no mesmo lugar. E aí, quando você estiver cogitando ficar ou sair, o que você deve levar em conta é o salário emocional. Esse é um conceito que é relativamente novo, né? Porque a gente sempre fala de salário financeiro, né? Da quantidade de remuneração que você recebe. E isso é uma parte da sua remuneração. É o seu salário, né? O que cai ali na conta por mês, o que pinga lá na nossa continha. Também tem, óbvio, dentro dessa parte financeira, o VR, o famoso Vale-Refeição, o plano de saúde e todos os benefícios que a empresa te dá para que seja atraente ficar. Mas o salário emocional é algo que muita gente releva. E eu já vi muita gente falar para mim, olha, fui embora porque o meu salário era mais alto, mas eu não aguentei, tô morrendo de saudade do ex. É nessa circunstância que a gente fala do salário emocional, que é coisas que não são tangíveis necessariamente, mas que fazem muita diferença no seu dia a dia da empresa. Vou te citar alguns exemplos aqui. O reconhecimento e a valorização. Você tá ali num lugar e as pessoas te dão feedbacks positivos, elas te elogiam. Um ambiente amigável e não tóxico. Isso é muito importante, é parte do seu salário emocional. A sua reputação. Sim, quando você fica num lugar, todo mundo te conhece, confia no seu trabalho. E aí você vai para um novo emprego, você vai ter que construir isso do zero, porque ninguém te conhece. Você vai ter que começar ali como alguém que está construindo realmente, assim, do comecinho. As pessoas não sabem qual é a sua intenção lá, então a sua reputação conta muito quando você pensa no salário emocional. Como eu já mencionei antes, as oportunidades de crescimento, de aprendizado, então isso faz parte desse salário emocional. E por último, a autonomia. A partir do momento que você fica bastante no lugar, né, num tempo considerável, as pessoas confiam no seu trabalho e te deixam tomar decisões e você tem mais liberdade para fazer algumas coisas. Então isso é um ponto importante que muita gente perde, não leva em conta quando vai mudar de emprego e no final sente muita falta, porque é um aspecto do salário emocional. É um tema complexo, por isso que a gente fala de vários aspectos diferentes. E eu trouxe tanto o lado bom e o ruim de mudar. Mas eu quero que você também participe. Coloque nos comentários o que você pensa sobre esse assunto de mudança de trabalho. E antes que eu me esqueça, siga Oi Chefinha no Instagram e se inscreva também nas redes sociais para que você receba sempre as notificações de novos conteúdos. E é isso. Até a próxima.